E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos de volta ao canal! Sabe aquela sensação de que os carros estão cada vez mais caros e, ironicamente, cada vez piores? Pois é, 2025 está provando exatamente isso. Hoje a gente vai falar, sem rodeios, sobre as marcas de carro que, na opinião de muitos consumidores, estão deixando a desejar neste ano. Aquelas que perderam um pouco do respeito, decepcionaram seus fãs mais antigos e fizeram muita gente pensar duas vezes antes de uma nova compra. E antes de começar, já fica o aviso. Se você é dono de uma dessas marcas, respira fundo, porque o papo vai ser direto e sem filtro, mas sempre buscando uma análise construtiva para o mercado. Durante muito tempo, nós brasileiros aprendemos a confiar em certas marcas. Aquela montadora que seu pai elogiava, o modelo que você cresceu vendo na garagem da família, ou o carro que era sinônimo de resistência. Mas o mercado mudou. E a verdade é que 2025 trouxe à tona um problema que muita gente tenta ignorar. As montadoras estão economizando onde não deveriam. E o resultado? Carros bonitos por fora sim, mas com acabamento que por vezes não condiz com o preço, peças que geram dúvidas e uma manutenção que pode sim pesar bastante no bolso. O consumidor brasileiro de hoje não é mais o mesmo. Ele pesquisa, compara, assiste vídeos como este, lê reviews, entra em fóruns e quer saber tudo antes de fechar negócio. Mas mesmo assim, tem marca que ainda age como se o público fosse o de 10 anos atrás. Marcas que vivem da fama antiga e, em alguns casos, não entregam o mínimo que prometem. E o mais surpreendente é que algumas delas continuam liderando em vendas, mesmo com montanhas de reclamações acumulando no Reclame Aqui, nas redes sociais e nos grupos de proprietários. Que será que está acontecendo? Vamos começar falando da Fiat. A Fiat já foi sinônimo de carro prático e barato de manter, né? Mas nos últimos anos a gente tem visto muitos relatos de problemas elétricos, falhas em câmbio CVT e, em alguns casos, até montagem irregular. Modelos como o Cronos e o Pulse, apesar do visual moderno e atraente, estão sendo criticados por um acabamento interno que poderia ser melhor e ruídos que aparecem antes do esperado. E quando se fala em câmbio, o famoso CVT que grita já virou meme em vários canais automotivos. Parece que a Fiat tem focado bastante no volume de vendas, e a percepção é que isso pode estar impactando a qualidade de construção. Passando para a Chevrolet, ela ainda é uma das marcas mais populares aqui no Brasil, mas, infelizmente, tem deixado a desejar em alguns aspectos. Modelos campeões de venda como o Onix e o Tracker enfrentam problemas com uma eletrônica que para muitos é sensível demais consumo de combustível, que surpreende para cima. E um pés-venda que, em alguns casos, não acompanha o padrão da concorrência. A S10, que já foi um ícone de robustez, hoje é vista como uma picape que, apesar de boa, tem um custo-benefício questionável e o preço das revisões é simplesmente fora da realidade. Para muitos, o consumidor está começando a perceber que o custo de ter um Chevrolet novo pode não compensar o investimento inicial. Agora, a Volkswagen. A VW vive de uma nostalgia forte, mas o presente anda complicado, pelo menos na percepção de alguns. Quem compra um Polo, Nivus ou T-Cross hoje enfrenta problemas como barulhos internos, acabamento que poderia ser mais bem encaixado e falhas no sistema multimídia. A marca parece ter perdido um pouco da mão na confiabilidade mecânica e, ao mesmo tempo, não conseguiu manter aquele padrão alemão de robustez que a fez tão famosa. A VW ainda tenta vender status, mas o dono, na prática, sente que a realidade nem sempre é tão premium quanto o preço sugere. A Renault, por sua vez, tenta reconquistar o mercado com designs modernos e preços que parecem atrativos, mas ainda tropeça em um ponto crucial: a durabilidade e o custo de manutenção. Modelos como Sandero e Logan ficaram conhecidos pela fragilidade da suspensão em algumas versões e pelo custo elevado de algumas peças específicas. Além disso, o valor de revenda continua sendo um desafio e o comprador sabe que, na hora de vender, pode sair perdendo um pouco.
Mesmo com avanços tecnológicos importantes, a desconfiança ainda pesa mais que o marketing na decisão de compra de muitos. E as marcas francesas em geral, hein? Elas continuam sendo um caso curioso no Brasil. Melhoraram muito nos últimos anos, sim, mas o fantasma da manutenção cara e da eletrônica sensível ainda assombra o imaginário dos brasileiros. O problema é que o público tem uma memória muito boa, e quando se lembra dos 207, 307 e C4 antigos, logo vem à mente a ideia de oficina, scanners complexos e peças difíceis de achar. Mesmo com produtos interessantes como o 208 e o C3 atual, a confiança plena ainda está longe de ser recuperada por uma grande parcela dos consumidores. A Nissan vem enfrentando críticas pela falta de atualização de alguns modelos e por problemas que apareceram no câmbio CVT em certas unidades. O March e o Versa, que já foram boas opções, hoje são vistos por alguns como um pouco ultrapassados e com um custo-benefício que gera dúvidas. E mesmo a Frontier, que tenta competir forte no segmento das picapes médias, vem sendo apontada como um veículo com custo alto de manutenção e uma revenda que pode ser complicada. A percepção é que a inovação e o cuidado com o produto nem sempre se mantêm ao longo do tempo. Mas, gente, o que mais irrita o consumidor hoje nem é só o carro em si, é o atendimento e o pós-venda. Muitos proprietários relatam falta de peças no mercado. Oficinas que parecem despreparadas para lidar com certas tecnologias e garantias negadas sem uma explicação convincente. A sensação é de abandono. Marcas que antes eram próximas do cliente agora parecem distantes, robotizadas, e o pós-venda virou uma verdadeira loteria. Você paga caro por um carro novo e ainda precisa torcer para ser bem atendido quando algo dá errado. Enquanto isso, montadoras asiáticas, menos como Toyota, Honda, Mitsubishi e até mesmo a Chery, que tem surpreendido, estão crescendo muito em confiança. Pode ser que não tenham o mesmo apelo de design ousado ou um marketing tão agressivo, mas muitos brasileiros preferem um carro que talvez seja mais simples, mas que seja confiável, do que um carro bonito que dá problema a cada 10 mil quilômetros. A prioridade está mudando, e a palavra-chave é tranquilidade. Mas por que isso está acontecendo com algumas marcas que eram tão consolidadas? Uma das explicações é que muitas delas estão reaproveitando plataformas antigas, colocando apenas uma carroceria nova por cima e vendendo como se fosse um projeto inédito. Além disso, há uma corrida desenfreada por lucro rápido. A ideia é vender o máximo possível, com o menor custo de produção. O problema é que quem paga essa conta, no final das contas, somos nós, os consumidores. O resultado é um mercado repleto de carros, que parecem modernos, mas que escondem por vezes defeitos estruturais, materiais que poderiam ser melhores e uma eletrônica que gera incertezas. E quando o dono começa a sentir os efeitos, já é tarde. O carro pode estar desvalorizado, a garantia está perto de acabar e a dor de cabeça começa para valer. Se essas montadoras não mudarem a postura, elas vão perder espaço rapidamente. O consumidor de 2025 está conectado, lê tudo, vê reviews e compartilha experiências nas redes sociais. Uma única falha mecânica, um mau atendimento, hoje vira centenas de comentários negativos em vídeos e fóruns. E isso pesa muito mais do que qualquer comercial de TV bonitão. O futuro vai pertencer às marcas que realmente entregarem o que prometem. Aquelas que se preocuparem genuinamente com o pós-venda, com a durabilidade de seus produtos e com o custo de uso no longo prazo. Porque, no final, o carro pode até ter uma boa aparência, mas o que fica mesmo é a experiência de quem dirige e paga por ele. As marcas precisam entender que o brasileiro cansou de ser cobaia, cansou de pagar caro para testar motor novo, câmbio novo e tecnologias que ainda não foram desenvolvidas o suficiente. Cansou de promessas vazias e de ouvir que isso é normal quando o carro quebra com apenas 10 mil quilômetros rodados. 2025 é o ano da virada. O ano em que as marcas que não respeitam o consumidor estão perdendo o respeito do público e as que realmente se importam estão ganhando a preferência. E aí, será que
O seu carro está entre os citados hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber qual marca, na sua opinião, mais te decepcionou ou, por outro lado, qual te surpreendeu positivamente. E se você acha que eu exagerei em alguma, comenta também. Aqui o debate é aberto e respeitoso, porque só falando a verdade é que o mercado pode realmente mudar para melhor. Se você gostou da nossa conversa de hoje, por favor, curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos e ativa o sininho para receber todas as notificações. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Valeu!